E é verdade, porque assim. Mas só falta ela. Mas o de gato ele tinha que pegar outra coisa. Não, aquele de gato ali. Sangue sem poder. Aí eu vou desistir, ó. Sangue Vou desistir. Pronto, eu tava só. Ele tá dando aula de um. Meu Deus, eu tava Só um vai abaixo, vira pra ali. Mas desde a primeira aula eles só na Tu só escutar disso. Eu não lembro porque dá aula aqui. E ele falou que o cara falou pra ele dar aula de gastroenterite, então no lugar de canal não, né? Ele falou que a gente vai usar câncer de canal mais do que gasto. E vai resolver, vou pegar Então, às vezes eu vou Professor, eu perguntei. Por isso. Assim, eu perguntei pra ele, eu falei, quem vai lembrar na hora? Então vai ter surgir a gastrite ou câncer? as A gente complicações vai de dar câncer. uma uva, eu vou olhar pra cara do cara. É câncer na hora, é bunda de não existe, gente. Ele pra O cá. tratamento é esse. Não tem como. Se eu estiver pensando em câncer, A gente não pode nem tratar Ele vai a gente vai ficar na especializar suspeita no dela. Ele vai pro próximo hospital que vai pro próximo que agora gasta, não tem que Ele já tem que tratar. A gente tem que saber quem tem câncer de qual direito, e saber uma clínica mais rápida. Saudades. Ai, gente, pra mim, a minha decepção de não ter gasto na internet. Porque eu gostei tanto da clínica. Da casa clínica, eu gostei. Eu gostei. Minha mãe hoje. só gostei a O povo do lado não gosta de Não, não, gente, eu particularmente eu gostei da aula dela. Eu gostei. Eu gostei dela. E a prova eu amei, mas era muito. era uma das últimas matérias que eu saí da Era ela mesmo. Agora é DOC, eu dei. Eu era bom, eu gostei muito. Melhor que eu não gostava só Eu não ficava, me deixou. Eu aprendi mais em DOC, sinceramente, eu aprendi mais em DOC do que eu estava. Esse aqui é do grupo E, né? Ai, nossa, e eu nenhum. Sabia nem manejar. Mas deu certo, a Dani Lopes realmente foi mais tava dentro de insulina. Não, ela teve um problema de tireoide, insulina. Eu achei que Todo mundo é diabetes. eu achei que sabia manejar uma certa sua diabetes, quando eu sabia nada. Ai, gente, não sabe nada. Ai, então você vai matar mais do que Não. Tem que saber a fisiologia do sangue. Mas eu acho que casou com também a nossa fisiologia foi muito conturbada. Na hora que veio aos foi 2 professores, foi muito conturbada. A gente não sabia por quê. A fisiologia. Entrou 2 professores, não acabou. Ixi, faltou. Nossa fisiologia era cachorro. Foi. Como é o nome do professor que entrou? Não. Era Joyce. Não, Era com ele. teve um outro. Era com ele o nome. Ele era Estênio. Não, ele era boa aula. Falei que faltou muita aula lá. Porque deu tempo que faltou o professor e já chegou no final. Quem é o professor de terra? Primeiro foi a Nayara, a doutora Nayara, agora ela outra. Deixa eu ver aqui. A mesma da América. Eu sabia o nome dela. Uma vez Diz que ela é bem boa. tinha ela, né? Que? A dermatóloga. Eu vi ela. Nossa, tem padrão de dermato, né? Eu Já é já pra você não dermato feio, porque. Pior que é, né? dermato, homem é feio. Só pra Agora, falar. dermato, mulher não pode dermato. Ah, por isso que eu acho que você dermatou. Você tem que. Ai, gente, eu conheço uma dermato feia. Agora, É, professor, Mas a senhora fala. Estamos usando essa técnica. é a Carla Castelli. Não sei quem. você pode ver, não tem Tem nenhum mais dermato. tarde. Ela é bonita. Ele vai olhar tudo. A nossa jovem de dermato era bonita. Era bonita. A Nayara. Nossa, e ela tem um jogador. Mas aí é genética. Ele era ruim. Ela era ruiva de Não, mas olho. ela era Mas na prova de verdade, não, eu sei quem é. Aí era minha
Então, dermato é uma área muito boa, mas é difícil de passar. Mas sabe que o pessoal da coisa faz pós, né? Faz O residência. problema é que agora todo mundo, né, quer fazer o que o ser humano. E não é isso, professora. O pessoal Os pensa dentistas, os biomédicos, tudo fazendo moleque, batismo. não falo nem, não estou entrando nem nos específicos, estou entrando em investimento. Não, mas seria até de médicos, mas cirúrgico. É o fim da picada. Agora vai ficar mais difícil de passar, porque saiu um negócio de cota na residência. Cota na residência. E olha lá, se der pra gente formar, não vai ter a próxima Você série. Mas é assim, a barra dele tinha que tirar isso. É, professor, dá pra gente formar, mas é a próxima série. Mas tem que ter. Não, tem que ter. Tem vaga pra... Tem que ter. Deixar só de sair, né? Eu trabalhei com médico quando eu era ortopedista, eu falo, meu Deus, que eu cheguei em casa, Eu vi, já pensou. já pensou, eu tô te mandando Lá no já acompanha o doutor lá, tanto de gente que vem do interior com Mica 3, tá dando só com o sartanozinho, você controlar. a gente pega nessas ações que a gente vai, a gente pega gente que fala assim, como é que tá vindo pra nossa frente, a gente caminhando lá, filha, tá postando devagarinho, respira devagar, porque senão você é doido. Bora lá. Epistaxe. Que é epistaxe, gente? Definição. Corresponde à alteração da hemostasia nasal relacionada com a normalidade da mucosa, patologias vasculares ou desordens de coagulação. Então, a definição da palavra significa ter sangue que derrama pelas fossas nasais. Sangramento nasal é qualquer sangramento, não precisa necessariamente ser originado do nariz, da mucosa, por exemplo. A pessoa pode estar tendo uma hemorragia digestiva e o sangue drenar pelas narinas. Então, isso não é epistaxe, tá? Epistaxe é quando é uma anormalidade mesmo da hemostasia ali, da mucosa ou alguma alteração vascular da região nasal. 60% das pessoas serão acometidas, então a incidência é muito alta. Somente 6% precisam de atendimento médico e, no geral, na maioria das vezes, esse atendimento é mais devido à ansiedade, não necessariamente porque é uma coisa grave, mas assim, a epistaxe é a maior urgência da otorrino, tá? É a mais frequente e tem casos realmente que, se não for ali o paciente num atendimento especializado, ele pode morrer sangrando, tá? Dependendo aí da etiologia dessa epistaxe. Há uma distribuição bimodal, duas fases, duas idades em que a incidência é bem maior, menor em crianças, né, menores de 10 anos, e já lá nos adultos acima de 45 anos, segunda fase da vida. E assim, para a gente falar sobre epistaxe, a gente precisa falar sobre a vascularização, sobre essa anatomia e da vascularização da fossa nasal. Até para a gente saber ali, provavelmente, de onde que está vindo esse sangramento. Então, a vascularização da fossa nasal deve-se tanto ao suprimento da carótida interna quanto da carótida externa. Principalmente da carótida externa. A carótida externa tem vários vasos, que eu vou mostrar, mas ela tem um vaso maior, que é a artéria maxilar. Dessa artéria maxilar vão sair três artérias, que seria a mandibular, a pterigóide, e da pterigóide vai se originar um ramo, que é o ramo esfenopalatina. A esfenopalatina é a artéria
do paciente. Eu vou chegar nesse slide que mostra lá um fluxograma, mas assim, o paciente está tendo sangramento, ninguém, não é sangramento anterior, porque a gente vai ver que o sangramento anterior é muito, o controle é muito fácil, mas geralmente aqueles sangramentos mais volumosos de difícil controle são sangramentos posteriores, oriundos da esfenopatia. Então o paciente está sangrando, ninguém consegue parar, ninguém sabe de onde que vem, a gente vai lá e liga a esfenopatia. Tá? E aí também existe um suprimento feito pela artéria carótida interna, que vai dar origem ao seu ramo oftálmico, a artéria oftálmica, e dela vão sair a artéria estimoidal anterior e a estimoidal posterior. Então, assim, os principais vasos que a gente vê em prólogas, né, cai bastante em prólogas, esfenopalatina e etimoidal anterior e posterior. Por que isso cai em prólogas? Deixa eu mostrar aqui. Porque existe duas áreas de fragilidade vascular aí nas fossas nasais, que é a área de Kisselbeck ou Little, a área de Little, que é uma região anterior, de onde são originados 90% dos sangramentos, e a área de Woodruff, que é a região posterior de fragilidade, de onde são a maioria dos sangramentos posteriores. Aí eu vou voltar. Aqui a gente tem um esqueminha. Aqui é o tronco comum da carótida. Vem que ela vai bifurcar carótida interna e carótida externa. Aí a carótida externa limite vários vasinhos aqui, tireoide superior, artéria facial, artéria lingual e a artéria maxilar, que a gente pode ver, ó, que é o maior que é da artéria maxilar. Aí a gente tem a artéria facial transversa, a gente tem a faringe ascendente. Faringe ascendente ela vai dar o suplício para faringe ascendente. E da artéria carótida interna, basicamente, vai ser a orbital, somente vai dar origem a etimoidal anterior e a posterior. Aqui é o esqueminha para a gente ver a oftálmica, originando a etimoidal anterior e a etimoidal posterior. Então ela passa, origina aqui, ó, da carótida interna, vem, existe um forame, e que aí ela se bifurca, dá origem às duas artérias que vão para a região aqui, ó, do nariz. Então, a área de Kisselbeck, como eu falei, é de onde são originados 90% dos sangramentos, é dessa região, tá? É a região anterior. E por quê? Porque é uma região em que são feitas anastomoses de vasos, tanto da carótida interna quanto da carótida externa. Então, a gente tem a etimoidal anterior, que vem da interna, a esfenopalatina, que vem da externa, da artéria maxilar, labial superior e a palatina maior. Então, a anastomose, existem vasos, né? Existem anastomoses entre esses 4 vasos, vamos se originar. Então, por isso, por esse tamanho dessa irrigação do nariz, ele é muito irrigado. Às vezes, só de passar o dedo, pode sangrar aqui, justamente por causa dessa ampla vascularização aqui. E a área de Woodruff já é essa região aqui, ó, posterior. Daqui vem os 10% dos sangramentos que são volumosos, que são de difícil controle. São aqueles sangramentos que a pessoa vai com socorro e não para. E já tive pacientes assim, de me ligarem, eu não estar de plantão. Sei lá, 10 horas da noite, doutora, o paciente aí com sangramento nasal. Aí eu vou me falar, então eu não estou de plantão. Estou de plantão. Tá, doutora, mas ele se não vier, ele vai morrer. Esse sangramento. Se for sangramento devido a traumas, esse em geral, é sangramento perigoso.
Então, a área de útero, que é essa região posterior, ela tem ramos da esfenopalatina, essa esfenopalatina lá que eu falei, que é quando a gente não souber de onde a gente liga a esfenopalatina, tá? Porque geralmente é ela. E ramos da etimoidal anterior e etimoidal posterior, essa região posterior. Aqui seu beck aqui, ó, é a região anterior, a útero é a região posterior, já junto das coanes. Como que a gente vai saber quando é um sangramento anterior e posterior? Ou posterior? Anterior, gente, no geral, sangra aqui na frente, o paciente sangra aqui, ó, escorre. Posterior, às vezes não chega a escorrer aqui, escorre lá dentro, a gente faz a uroscopia e vê o sangue escorrendo. Só que às vezes é tanto sangue, que isso vem pra frente, e aí ali na prática, o que acontece? Quando eu tenho um paciente que está sangrando ali, sem parar, não sei onde é, o que eu vou fazer? No geral, eu preciso tamponar. Aí eu preparo um tamponamento anterior. Vou mostrar. Eu preparo ali meu tampãozinho, tampon. O paciente continua sangrando. Aí eu digo, não é anterior. Aí o que eu tenho que fazer? Tirar todo o meu tampão anterior, preparar um tampão posterior, tampão posterior e depois anterior. Entendeu? No geral, como 90% dos sangramentos é anterior, a gente prepara o tampão anterior e faz. Aí, beleza, controla. Só que se não acontecer, se você tampona aqui, ó, aí vai fazer a uroscopia, continua escorrendo sangue para trás, tem que tirar tudo, fazer um tampão posterior. Sangramento anterior, mais frequente em crianças, geralmente nessa área de Pixelberg, que eu falei para vocês, e normalmente é de origem venosa. Já posteriores, mais frequente em idosos. Eu nunca rendi nenhuma criança com sangramento posterior, tá? Só idosos, realmente adultos e idosos. Geralmente no septo ou na parede lateral, e normalmente é de origem arterial, da esfenopalatina. Não esqueça esse nome, esfenopalatina, você vai cair em prova. 14% da população já teve epistaxe uma vez na vida. Alguém já sangrou o nariz aqui? O meu sangra sempre. Se eu viajo para o lugar que eu fico na sempre. 15% da incidência. No sangramento, a epistaxe é mais frequente em homens do que em mulheres, tá? 70% dos pacientes têm acima de 50 anos, é mais frequente nos meses de clima frio e seco, que aí não é o caso, né, de Rondônia, mais frequente em homens. E existe uma associação entre a hipertensão arterial e a aterosclerose e aumenta o risco para a epistaxe. O que acontece? A aterosclerose é um vaso que vai ficando ali, ó, vai tendo uma cor, né, o vaso vai se tornando mais fechado. E aí, com a força que o sangue precisa passar ali, isso pode acabar lesando, fragilizando os capilares, havendo um extravasamento, e aí ocorre o sangramento. Como eu já falei repetidamente, é 90% nessa região aqui, ó. Secundária para todos os locais existentes. E fatores? Fatores locais. Trauma, digital ou fratura. Qual a causa mais frequente de sangramento em crianças? Trauma digital. A criança fica aqui, ó. Por que a criança não vai colocar? No geral, crianças que têm rinite ou crianças que ficam ali com adivas e começam a criar casquinha. E aí até a gente às vezes quer tirar essas casquinhas aqui do nariz. Aí a criança fica, ó.
ser secundário a um trauma também de uma fratura, né? Uso de sprays nasais, corticoide nasal, que a gente tanto prescreve para tratar rinite, para tratar sinusite, traz como principal efeito colateral epistaxe. Então, tem pacientes que não toleram o uso do corticoide nasal devido a epistaxe. Começa a usar, mas não se passa a sangrar. Ele tem dois problemas. Aí a gente pensa numa outra conduta, tá? Que não seja corticoide nasal, apesar de ser a primeira linha de tratamento da rinite, é o corticoide nasal. Reações inflamatórias, rinite, sinusite, qualquer, até alterações que produzam ali, ó, o espessamento desse músculo, o músculo ciliar que existe aqui, o tapetinho, se tiver alguma alteração inflamatória que altere aquilo ali, pode gerar um sangramento nasal. Deformidades anatômicas. O que é mais frequente? Um desvio de septo. Talvez por isso meu nariz sangue. Eu tenho um desvio de septo. E aí o que acontece? A gente tem um osso ali, né, desviado. A entrada do ar, o turbulionamento, porque o ar entra como um turbulionamento. Ele fica batendo ali naquela região daquele ossinho, até que machuca e faz sangramento. Então, quem tem desvio de septo, às vezes a gente opera por causa do sangramento nasal. O paciente fica sangrando, ele tem que fazer. Mesmo que ele vá lá, cauterize, a gente cauteriza, depois vai voltar de novo, tem que operar. Tem que tirar aquele obstáculo ali para o ar conseguir passar sem machucar nada. Corpos estranhos. O corpo estranho ali pode causar também uma reação inflamatória e pode gerar epistaxe. Tumores intranasais. Qualquer tumor intranasal pode ter como sintoma a epistaxe. Tá? Existe um tumor específico que eu vou falar aqui mais pra frente, que é o angiofibroma juvenil, que é para um único, assim, adolescentes, que com sangramento de alto volume, a gente tem que pensar que nas angiofibromas juvenil é um tumor benigno, mas que causa muito sangramento. Inalantes químicos. Aí entra, né? Gasolina, amônia, qualquer coisa que irrite. Tem gente que vai fazer procedimento, ou então quem trabalha em salão de beleza, que faz esse procedimento aí tem muito sangramento nasal, porque esse químico ele irrita a mucosa nasal, além de quem trabalha, né? Gasolina também, todos esses irritantes, são irritantes químicos. Uso prolongado de O2 e CPAP. Por quê? Porque o odor, o oxigênio, o CPAP é aquele alto fluxo constante, ele pode acabar fazendo um ressecamento da mucosa e fazendo extravasamento de vasos e cirurgias prévias. Tem pacientes que operam o nariz, não é uma como é que eu posso falar? Não é que teve algo errado nessa cirurgia, não. É que pode ter, depois que a gente quebra um osso, alguma coisa, pode ficar algum vaso mais exposto e o paciente, não tive paciente que eu operei, e aí depois fica apenas, mas não é sangra todo dia. Esporadicamente pode sangrar o nariz, mas não é que seja um erro, não é? Pode acontecer, alguns efeitos, né? Esses são os fatores locais. E os fatores sistêmicos que podem causar desordens vasculares. Aqui, principalmente, pode haver, né? Aneurismas, esses vasos da carótida, desses caminhos, mas existe uma síndrome que é a chamada síndrome de Hendel-Osler-Weber. É uma alteração vascular em que a comunicação das artérias com as veias, sabe? E isso faz com que haja um extravasamento de sangue, mas também os vasos passam a ficar. A elasticidade desse vaso diminui. Vou falar mais sobre isso, mas é a principal desordem vascular. Discrasias sanguíneas.
que entra aqui? Entra qualquer doença que altere a coagulação. Leucemia, mielomas, existe a doença de von Willebrand. Não é comum, mas é assim, dentro dos diagnósticos de epistaxe é o que a gente mais vê, a doença de von Willebrand, que é o que eu vou falar aqui mais pra frente, que é a falha dos fatores de coagulação. E principal displasia é a doença de von Willebrand, neoplasias, alergias, eu falei também, né, parte de alergia, desnutrição, também pode causar epistaxe devido à diminuição de fatores de coagulação também que acontece, alcoolismo, hipertensão arterial, principal causa de epistaxe no paciente idoso, hipertensão arterial. Às vezes o paciente nem sabe ainda que é hipertenso, e aí ele faz ali sangramentos importantes, e aí pós-pico hipertensivo, aí é diagnosticado. Nossa, a pressão está 22 por não sei quanto. Ele vai ter sangramento nasal, aí diagnostica, trata, diminui essa pressão, o sangramento para. Vai para o pronto-socorro, vai ver lá que está com situação de sangue ouvido também. Pode ter até um AVC, né? Mas aí, às vezes até é difícil assim, explicar para o paciente. Ele chega lá e a gente resolve, mas eu digo assim, quando a sua pressão não controla, você vai sangrar. E aí controla a pressão, o sangramento resolve. Drogas, aqui entra a cocaína, tá? A cocaína ele vai fazer uma depois de paciente que eu atendi ontem, ele foi por causa de uma rouquidão. O pai morreu de câncer de garganta, mas fumava. Aí eu disse assim, mas você fuma? Ele era jovem, sei lá, 30 anos. Você fuma? Aí eu disse, só maconha. Aí eu, maconha, não. Drogas e as infecções. Né? Qualquer infecção pode, ou tanto na fossa nasal, quanto infecções em outros sítios, podem alterar os fatores de coagulação. Aí, desmembrando alguns traumas, né? Paciente que tem um acidente automobilístico, sei lá, algum acidente mesmo importante. Pode haver uma fratura da base do crânio. No geral, fraturas de base do crânio, eles atingem o seio esfenoidal, porque é o seio que fica mais posterior, levando a lesão da artéria septal posterior. A artéria septal posterior é ramo da esfenopalatina, tá? Então, é sangramento importante. Quando é da esfenopalatina, sempre o sangramento vai ser um sangramento mais. Então, fraturas de base de crânio, fraturas da face, especificamente, no geral, a artéria lesada é a artéria maxilar, que também faz sangramento importante. Acidentes automobilísticos, como trauma crânioencefálico, podem gerar pseudoaneurismas da artéria carótida interna e podem vir, né, a sofrer rotura e produzir sangramentos bem importantes. Fraturas naso-etimoidais, artéria etimoidal anterior. Isso aqui é mais assim, para correlacionar local de fratura e o vaso que é atingido. Porque assim, ó, na prática, no atendimento de um paciente com sangramento, a gente não consegue definir, não consegue localizar o vaso, porque não para de sangrar, a gente não consegue. Ah, é daqui, é dali. Não. Então, assim, ó, pensando na etiologia do que aconteceu, a gente iria pensar em qual artéria lesar ou ligar, tá? Crianças com trauma digital da zona de Kristenbeck, é a região anterior, e pacientes com tubos, sondas nasogástricas ou nasotraqueais, pode
esfoliação e até perfuração septal. Acho que eu já comentei algum dia de uma paciente que eu fui atender lá na AMP, uma paciente em casa. E aí ela tem sangramento que enchia a boca, e aí tampona não parava, ela estava com a sonda, que é o nasoteral, mas era um sangramento muito importante. Enchia assim a boca, aí chamei o pessoal da cirurgia, teve que fazer um catraque, tirar a sonda da paciente, e aí depois que tirou, a gente conseguiu visualizar um sangramento no caso, por causa da sonda que tinha machucado. Tem muito, viu isso? Pacientes internados. Às vezes o paciente pode ter algum desvio, alguma tortuosidade de sangue, para ele entrar lá com a sonda e machuca, tem que ter cuidadinho. Tumores. Todos os tumores da cavidade nasal e dos seios paranasais podem cursar com estágio que, infelizmente, geralmente é um sintoma tardio, tá? Não é uma coisa que aparece, já aparece nesse tumor, já é um tumor mais avançado, pode cursar com epistaxe. E aí a gente tem um nasoangiofibroma juvenil. No geral, isso aqui são meninos adolescentes. 14 anos, 13, 14 anos. Quando eu pego um adolescente assim, aí eu já fico com tempo. Porque assim, é uma massa que até parece adenoide. Quando eu vou operar criança pequenininha, eu vou tranquilinha, bacaninha. Mas eu já tive adolescentes assim, maiores para operar com uma massa grande. Aí eu já fiquei receosa de mas não for adenoide. Com nasoangiofibroma. E assim, é muito sangue. A gente operar com pacientes com nasoangiofibroma, a gente tem que fazer, mandar ele fazer a hemorizar antes, sabe? Para não sangrar muito. Eu nunca operei. Eu paciente com nasoangiofibroma, mas eu já tive cirurgia na residência. Sangra bastante. Aí é um tumor clássico e eu já diagnostiquei, só que aí eu mando para cabeça pescoço. Cabeça pescoço que faz isso aí. A gente faz a naso desse paciente e aí assim, ó, é mais pela idade, pela história, porque a adenoide não causa sangramento nasal. Tá? A adenoide não causa sangramento nasal. E esse aqui, a queixa no geral, é sangramento. A doutora sempre sangra o laringeiro, vem sangrando. Aí a gente tem que ter um cuidado. É um tumor clássico com sangramento nasal, homens jovens, são adolescentes, em geral são adolescentes com sangramento recorrente unilateral. A síndrome de Endo-Oslo-Weber é uma doença hereditária, autossômica dominante, em que há comunicação arteriovenosa anômalas, né? A comunicação das artérias são mais feias. E aí, existe uma tríade, não é só o sangramento. No geral é assim, onde a gente enxerga a mucosa mesmo, pode ter aqui, ó, na mucosa da jugal aqui, da gengiva, aqui é dentro do nariz, mas o paciente apresenta uma história familiar de quadros hemorrágicos, epistaxes recorrentes e as células genofrancismas, essas lesões aqui, ó. É uma telangiectasia hemorrágica hereditária, autossômica dominante, e é a causa vascular direta mais comum de epistaxes. Causa vascular direta mais comum. E existe uma falta de elementos contrastes na parede dos vasos. Tá? Então, é um vaso que ele perde a capacidade de fazer uma contração aqui. Os primeiros sintomas aparecem geralmente na segunda década de vida e pode ocorrer comprometimento visceral em 50% dos casos. Essas síndromes, essas patologias, a gente tem que ter uma atenção, a gente é cirurgião, né? De coagulograma, de observar, perguntar, história de sangramento na família, porque assim, é uma coisa que, no geral,
consultório, beleza, só que se a gente for fazer um procedimento cirúrgico, o paciente potencialmente tem chance de ter uma complicação, uma hemorragia, tem que ter isso daí tudo bem. Quem é cirurgião tem que fazer isso, né? É a história de sangramentos, examinar o tipo, coagulograma para todo mundo, inclusive para crianças, é péssimo. Coagulograma tem que ser fazer um freio igual. Solicito. E o manejo. Primeira coisa, chegou um paciente ali com sangramento abundante nasal, a gente tem que garantir a via aérea, tá? Antes de pensar em tamponar, em parar sangramento, o paciente não pode ter um risco ali de broncoacidade, então a gente tem que garantir a via aérea, né? Que é o ABCDR, né? O eixo ABS. No geral, a gente é chamada quando o paciente já está estável. Né? O paciente chega ali, aí não tem o que vai fazer sair do mal, o paciente vai fazer. É para ter chegar o otorrino aqui por perto, como eu falei, não tem plantão, não tem um otorrino lá. Pronto-socorro não tem, nem pronto-socorro, nem particular, nem SUS, não tem otorrino de plantão. Em grandes centros, grandes cidades, tem, Manaus tem. Tem otorrino no plantão. E aí, até conseguir o otorrino lá, tem que ter garantia que o paciente não vai broncoaspirar. Se tiver perdido muito volume, vai ter que ter uma reposição. E aí chama. Aqui em Porto Velho, gente, é assim. Não sei se vocês vão aí dar plantão, só atualmente, só tem plantão de otorrino à tarde. Tá? Então, se o paciente engole uma espinha de noite, ele tem que ficar esperando até a tarde, no outro dia, só tem a tarde. Porque nós somos 4 otorrinos numa escala no mês todo, então não tem como fechar, eles não pagam. Eu, pelo menos, nem pego plantão extra, mas não, então a gente só tem na escala de otorrino, otorrinista à tarde. Não tem à noite. Então, se chegar um paciente grave assim, tem que estabilizar o paciente lá até o outro dia. É certo? Não, não é certo, né? Não é de jeito nenhum, mas é isso que acontece. Então aqui a gente tem de acordo aqui, ó, a classificação, de acordo com a vida, o volume perdido, o pulso, é aquela primeira avaliação aqui desse do TLS, frequência respiratória. E nisso a gente definir qual vai ser a reposição. Se a gente pode repor só com microacidade, se precisa fazer transfusão, tá? De acordo com isso aqui. Então, manejo. História clínica, exame físico, o que aconteceu, né? O que está gerando esse sangramento, exame físico. Exames complementares. O paciente chegou sangrando, a gente tem que pedir um hemograma e um coagulograma. Primeira coisa, pede um hemograma e um coagulograma, tá? Assegurar a permeabilidade das vias aéreas e estabilidade hemodinâmica. Tu vai fazer isso ali no pronto-socorro. Posicionar o paciente sentado. Não deixem o paciente deitado, porque aí ele começa a engolir, o sangue começa a ir para orofaringe, ele vai começar a engolir sangue, ele vai começar a vomitar, e aí pior. Então, posiciona o paciente, muitas vezes em casa mesmo, é orientação para dar para criança que sangra, às vezes as mães querem fazer isso aqui, ó, virar a criança, né? Não, a posição, o paciente tem que ficar essa aqui, ó, o sangue tem que vir para cá, porque se for para dentro, ele começa a vomitar e piora a situação. Então, para frente, posicionar o paciente sentado e até se for um sangramento de grande volume, tem o risco de broncoaspiração, tá? Então, o paciente sentado, o paciente não está acordado, eleva a cabeceira, deixa alguém sentadinho e tentar determinar o local de sangramento. Como? Com vasoconstrutores. O que a gente pega aí? Adrenalina. Faz uma solução de adrenalina com água
pego uma ampola de adrenalina e coloco 10 ml de água destilada, faço uma solução ali. Aí a gente primeiro, vou explicar assim, o que a gente faz na prática. Aí pego aquilo ali, no geral eu gosto de ter algodão. Por quê? Porque a gase ela pode machucar ainda mais. Então eu gosto de pegar tirinhas, eu corto tirinhas de algodão. Na minha bolsa de ouvido, vai algodão, vai. Aí eu pego, isso não tem, a gente tira no socorro, não tem, tá? Aí eu pego tirinha de algodão no copo, naquela solução ali aí eu deixo. Aí comprime, né? Coloca, comprime e espera lá 5 minutos. Tira, isso pra gente tentar determinar de onde está sangrando. Às vezes consegue? Consegue. Quando tira, já vem mais sequinho, aí a gente olha bem, onde no geral é no cérebro. O sangramento vem daqui do meio, ou de um lado ou de outro. No geral. Beleza. Aí determinei o local de sangramento, dependendo de onde você esteja. A gente pode cauterizar, ou a cauterização química, que eu faço com nata ou com eletrotécnico, tá? Esses dias eu atendi uma criança no COSME com síndrome de. Não, era von Willebrand. Já tinha uma história de sangramento, 6 aninhos. Sangrou ano passado, aí veio, cauterizou. Aí foi, ela estava internada no COSME. Aí eu fiz exatamente isso. Mas é aquele sangramento assim, não é um sangramento que. Mas o tempo todinho fica fica direto, não para. Aí eu coloquei aqui o vaso constrictor, aí tirei, aí dá pra ver direitinho aqui, ó. Aí eu peguei aqui, ó, o vaca. A gente tem umas pretinhas, um negócio bem fininho, que eu coloquei algodão, fui pontual. Parou. Mandei o paciente embora pra casa, estava internada. Porque assim, aí estava fazendo fatores de coagulação tratada, mas mesmo com fator de coagulação não parava de sangrar. Aí vai voltar, provavelmente ele vai ter outros sangramentos, lógico, mas aqui controlou e o paciente que tem uma displasia sanguínea já sabe que parou ali, mas daqui a pouco, daqui a meses, volta a sangrar, ele já está consciente disso. Então a gente faz isso, ali no primeiro momento o paciente está sangrando sem parar, faz uma solução com o vaso constrictor. Eu ando na bolsa com afrim, alecrim, que são vasoconstrutores também, mas vocês não vão andar com isso na bolsa. Então é uma ampola de adrenalina e água destilada. Tá? Aí molha ali, aí não tem algodão. Não tem o que fazer. Pega a gase e bebe a gase assim, no giz, e coloca aqui. Eu já ensinei para vocês como a gente coloca a gase nesse nariz. Então existe um organograma aqui, sangramento lativo. A gente consegue localizar, eu consigo ver, porque a gente tem que ver. Eu não posso sair cauterizando o nariz sem saber o que eu estou cauterizando, porque aí às vezes eu posso causar outro sangramento, tá? Então eu tenho que ver. Eu consigo localizar, pronto, vou lá e cauterizo. Na maioria das vezes a gente não consegue, tá? Na maioria das vezes a gente não consegue localizar. É um sangramento difuso, não localizado. O que eu vou fazer? Tamponando. Fui lá, coloquei minha solução, apertei, tirei 5 minutos, mas eu não consigo. Esse sangramento difuso enche, começa a escorrer assim que não para. Aí eu vou tamponar o paciente. Tamponei o paciente, o que eu falei para vocês agora? Tamponei o paciente, está tamponadinho. Está sem sangramento ativo, beleza. Deixo ali esse tampão de 48 a 72 horas. Isso é importante. Não é a gente não tampona o paciente e tira o tampão mais tarde, tira o tampão do outro dia. No mínimo 2 dias tamponado. Eu atendo muito paciente, o pessoal lá de João Paulo liga, aí fala bem assim, então o paciente tamponou, mas aí a gente foi tirar o tampão agora e continua sangrando. Tipo, mas vai continuar, porque tem que leva um tempo para aquilo ali parar, entendeu? Então, no mínimo de 48 a 72 horas ele vai ficar como tampão. Aí, beleza, tamponou, só que mesmo com o tampão continua sangrando. Uma coisa é eu tamponar o paciente, tamponei, mas eu estou vendo que o paciente continua sangrando. Eu vou mandar ele ficar lá sangrando? Não. Aí tem que ir para cirurgia. Para quê? Aí a gente vai para cirurgia, então.
Tem o diagnóstico topográfico indefinido, não sei o que é. Eu vou ligar a espinha palatina. Essa aqui é a espinha anterior. No geral, gente, a gente liga a espinha palatina. A gente consegue, existem pontos anatômicos que a gente entra endoscopicamente. Existe um forame por onde a espinha palatina vem. Isso aí a gente até gosta de cirurgia, né? Quando a gente não manter o risco de lesar essa artéria. Quando no forame a gente vai lá, ou achou que tem vazio, liga a artéria. Diagnóstico topográfico definido. Eu tenho diagnóstico topográfico definido. O sangramento é posterior, eu ligo a espinha palatina. O sangramento vem de cima, é superior, eu ligo a espinha anterior. Isso vocês não vão fazer, obviamente. Aquela criança sangrando ali, chegou no socorro, não é aquele sangramento, e a maioria das vezes, gente, é isso aí. A criança chega do nada, chega uma criança com nariz sangrando. Gelo, compressa gelada, que a gente pede alguma coisa, aperta, deixa aqui, ó, de 5 a 10 minutos. Para. E tem que explicar para os pais que isso precisa ser feito em casa. Porque às vezes eles vão no desespero. Mas eu sei, ver uma criança sangrando, né, não dá para desespero para quem não é da área de saúde. Vem, né? Mas assim, ó, pede para a criança inclinar aqui, o gelo aperta 5 minutinhos, na maioria das vezes vai parar. Se isso se torna recorrente, sangra sempre, aí vai ter que procurar um otorrino, a gente vai provavelmente cauterizar. Lavagem com soro fisiológico, e aí a gente procede a cauterização ou química, que a gente faz no consultório, ou elétrica, também que a gente faz no consultório. Eu tenho o ATA, eu uso o ATA para manipular ATA a 80%, ácido tricloracético. É aquele mesmo ácido que faz fibra. Aí, o ATAzinho está lá, o procedimento, eu faço anestesia local, se não dói muito, faço anestesia local, e aí cauterizo. Às vezes, não só com uma cauterização, não resolve completamente, o paciente precisa cauterizar mais de uma vez. Orientar que a compressão certa é essa aqui, ó. A gente comprime aqui, ó, tipo, na verdade a gente quer fazer assim, ó, não vai aqui. Não, é aqui, ó. Porque aí a gente consegue pegar os vasos aqui, ó. Essa compressão que a gente quer fazer assim, não é aqui, ó. A gente começa a comprimir, deixa essa região aqui. Nitrato de prata ou ácido tricloracético para cauterização de vasos superficiais da zona de fisiografia. Algodão com solução anestésica e epinefrina para diminuir. A gente usa a lidocaína com vaso, tá? Pega a lidocaína com vaso, coloca no algodão, aí deixa ali, ó, para dar uma anestesiada. É um procedimento super tranquilo, faça em criança, adulto, super tranquilo. Cauterizar primeiro, né? Geralmente eu cauterizo ao redor, porque às vezes a gente vai muito em cima do vaso, a gente começa a sangrar mesmo. Então a gente vai cauterizando ao redor. A sensação que dá é de ardência, arde bastante. Aí a criança às vezes reclama, mas é só, espera que 5 minutos aquela ardência passa, mas é uma ardência que dá. E aí, primeiramente cauterizo ao redor, para depois eu ia simplesmente cauterizar a região sangrante. Complicações. Ressangramento, pode haver ulceração e perfuração septal. O que acontece? A gente nunca pode cauterizar do lado direito e do lado esquerdo do cérebro. A gente sempre, às vezes o paciente sangra pelos dois lados, né? Aí a gente vai lá e eu vou cauterizar um lado. Aí a mãe diz assim, eu torei do outro lado, que sangra. Eu digo, vai ficar para você todo momento, porque se cauteriza de um lado e de outro, vai ter uma perfuração, vai ter uma necrose do cérebro que pode ficar com uma perfuração. Então, se cauteriza só de um lado. E descoloração, perde menos, né? Aquela área mais branca do nariz, não tem problema. Descoloração da pele. A cauterização endoscópica. A gente
vai fazer guiado pelo endoscópio, ou flexível, ou rígido. Isso aqui já é para sangramentos mais posteriores, que a gente não consegue visualizar aqui. Vai fazer a localização, seguida da cauterização da região da artéria esfenopalatina, lá atrás, e pontos de sangramento da mucosa. Eficácia entre 82 e 92% dos casos, é relativamente automático, rápido, efetivo e reduz o tempo de permanência dos pacientes sem hospitalização. Aqui a gente tem segue assim, protocolo, porque existe uma equipe de otorrino que fica no, como é que se diz assim, no atendimento geral, no atendimento clínico, e existe uma equipe cirúrgica. Então, o paciente chegou com sangramento nasal, tem que tamponar ele, sempre vai ser tamponado, porque tem um paciente que tem no interior, lá de Paraná, aí já vem na cabeça e já vão para a cirurgia, mas não é. É um protocolo que a gente segue. Se for paciente, gente, ter um consultório particular, às vezes, cara, o paciente vai ficar tamponado, um dia, tem que ficar no tampão ali 3 dias. Então, assim, quando é um paciente particular, é um paciente que tem problema, a gente vai para a cirúrgica e autoriza. Só que o paciente do SUS, a gente segue esse protocolo. Então, o paciente chegou, aí eu vou tamponar, vou deixar ele 3 dias tamponado lá no São Paulo. Técnico de São Paulo. Tem que ficar internado, porque tem que fazer antibióticos, senão ele não ficar podre. E outro, tamponamento pode trazer complicações, eu vou mostrar para vocês, tá? Por que eu estou falando isso? Esses dias me ligaram. Foi um paciente que eu não atendi, foi outro colega que atendeu, aí tamponou e mandou para o João Paulo. Aí estão nessa história de querer esvaziar o João Paulo de qualquer jeito, né? Eles querem mandar os pacientes tudo embora. Aí eles doutor, a gente queria saber, era um paciente que tinha tido um AVC. Um AVC e fez sangramento nasal. Fez um AVC não, foi um infartou, trombolizou e ficava com sangramento foi tamponado. Aí eles ligaram. Doutor, esse paciente que foi atendido pelo colega, a gente pode mandar ele para casa, ver esse tampão e voltar só para tirar? Eu disse, não. Óbvio que não, o paciente tem que ficar lá. Primeiro mandar o paciente para casa tamponado. O paciente tem que ficar internado, tá? E aí fica, depois de 3 dias ele volta, eu tiro esse tampão. Voltou a sangrar, aí sim ele vai para o centro cirúrgico. Só que assim, é uma minoria, a maioria para tamponado. Vai parar assim. Cuidados após cauterização. Não manipular o local, não ficar lá enfiando o dedo. Não, porque quando a gente cauteriza, cria tipo uma casquinha de ferida. Não assoar o nariz, espirrar com a boca aberta, evitar expor o físico por 7 dias, levantar a cabeceira, evitar essa ensilaça, usar creme lubrificante que a gente prescreve, um creme lubrificante, e evitar tabagismo. Tamponamento anterior. Ele é indicado quando faz as medidas anteriores de compressão, de compressa gelada, de cauterização. Falhou. Então a gente vai indicar o tamponamento. O tamponamento, gente, eu pego a gás e esse anestésico local, o que eu faço? A gente pega aquela gás para tamponar e põe lidocaína. Porque dói. Se você fizer assim, nada, o negócio dói. Porque às vezes você está no pronto-socorro ali, tem sangramento, tem negócio do rédio para achar o rédio mais sanguíneo, a gente tem que passar por um anestésico local, uma gase que é coberta com antibiótico, a gente pode pedir uma pomadinha de um antibiótico. Se possível, adicionar uma camada de material absorvível, que aí seria o gel fluam, mas no geral não tem isso, não tem gel fluam. Coloca um material absorvível, tipo um isoporzinho, que ele adere ali no sangramento do colo mais rápido. Pacientes com patologias crônicas devem ser tratados da forma mais conservadora, ou seja, a gente tem que tentar o tamponamento antes de indicar um procedimento cirúrgico. E aí, o que a gente faz? Isso aqui é uma pinça baioneta, ela é tipo uma pinça anatômica, só que ela é
ela é para cima. Então, com essa pinça, a gente vai fazer tipo camadas. Olha como é que é feito no fundamento. Tá, lá no pronto-socorro não tem baioneta. Aí o ideal seria você pegar uma quequinha mesmo, ó, e nunca com ponta, tá? Vai machucar o nariz, nunca com ponta, uma pinçada traumática. A gente vai colocando essa gase em camadas, porque o nariz ele não é só isso aqui, ó, tubo aqui não. Existe, a gente já sabe que o nariz tem toda uma parte aqui pra cima. Então a gente vai colocando essa gase, ó, em camadas, é um zigue-zague. O paciente só falta morrer, porque isso dói, por isso que eu tô falando. Tem que colocar o anestésico, senão o paciente não aguenta. Então a gente vai, aí coloca outra camada, coloca. Isso é o tamponamento efetivo. Então o paciente quando chega com a gente, quando chega comigo, e foi tamponado lá, eles enfiaram uma gase aqui. Aí não para, não tem como parar. Enfiaram só uma gase, continua sangrando. Tá? Pega uma gase e enfia. Não, é uma, ó, são camadas de gás. Como é que é feito? Dá pra fazer isso? Dá? Eu pego 3 gases, amarro uma gase, corto aquelas folhas pra não ficar ponta. E aí eu geralmente o chão de é uma gase enfiada no nariz. Não é. Eu pego 3 gases, amarro um pouco desse tamanho. Aí eu vou colocando, ó, há 3 gases. Há 3 gases. Cabe de verdade. Existe outra forma de tamponar. Esse aqui eu acho bacana. Isso aqui geralmente a gente faz coisa vazia, né? Atualmente a gente não faz mais tamponamento pós-cirurgia nasal, tá? A não ser que seja alguma coisa que teve uma hemorragia, alguma coisa a gente não faz. Mas na residência a gente chegou a fazer. O que a gente pega? O tampão dele de luva. A gente pega a luva, corta o dedo maior. Eu pego aquela, sabe aquela esponjinha de fazer asepsia? Corto aquela esponjinha ali e coloco a esponjinha dentro do dedo de luva, amarro com o fio, senão a esponja fica saindo, e enfio. Gente, tampona é uma maravilha. Enfim, aí também a mesma coisa. Passa, mas não dou cair na rua. Falei pra vocês que eu já vi um paciente que colocaram no OB. Falei. Só no OB. Vocês sabem como é o OB? Ele incha. Cara, chegou com o nariz deformado. Chegou com o nariz deformado. E quando eu tirei o nariz não ficou assim. Porque ele incha. Colocaram o nariz. Se você não desespero para pegar uma sonda fora, então. Esse é o tamponamento posterior. Não pode tamponar uma sonda aqui dentro do nariz, mas não é com ele. Não é. Vou te explicar. Esse é o tamponamento posterior. Mas isso aqui, ó, é muito bacana. Eu acho até mais fácil e menos doloroso para o paciente. Pega o dedo maior da luva, a esponjinha, eu coloco no peito que a esponja é isso aqui, e enfia. Tampona, gente. Só que tem que dar, ó, pegar uma agulhinha ali, porque senão a esponja sai. Pela pressão aqui no nariz, a esponja fica saindo. Não tem lógica. Então, amarra essa pontinha, deixa aquele fiozinho aqui, ó, para fora, para não correr o risco também. Não tampou muito prazo do paciente, né? Amarra, deixa a pontinha aqui, beleza, tamponamento anterior. Sempre fez um tampão, enfiou uma gás dentro do nariz, tem que fazer antibiótico, porque acumula secreção. Um dia o nariz sem fazer antibiótico, cheiro assim. Eu fico muito chateada, porque a gente avalia o paciente, eu faço esses procedimentos aí no interno do João Paulo, na minha prescrição, aí eu coloco lá. Não faz. Tem um paciente que eu esses dias com o nariz. Ouve, gente, ele entrava assim, se sentia meio. Ficou 3 dias, aquela assim, um negócio, a gente já estava assim, só na prescrição. Eu tinha colocado antibiótico, mas a paciente não tem, não sei o que é. Não sei o que é. Enfim, não fez, não tinha feito antibiótico, mas se não fizer, analgesia, semi-ambulatorial e a remoção. Aqui está errado, tá? Eu até corrigi esse slide, mas eu acho que não foi nessa. É de 48 a 72 horas. Não faz um tampão e tira no outro dia. Não adianta. Ser pelo menos 48 horas. E assim
Eu gosto de colocar assim, ó. Eu faço pego um esparadrapo, aí esparadrapozinho, aí eu coloco assim, ó, rasgo ele tudo. Aí eu faço aqui, ó, coloco e fecho, fica bem bonitinho. Fecho aqui, não gosto de deixar assim, não. Coloco uma gazezinha. Aí o que pode trocar diariamente é essa gazezinha que tá aqui fora, não o tampão. Né? Porque às vezes a gase encharca um pouquinho, o tampão fica assim. Indicar um sangramento. Tá. E esse é o tamponamento anterior, tá? Tamponamento posterior. Indicar um sangramento posterior ou quando o ovo falha no tamponamento anterior. Tamponei, minha gente, fiz a horoscopia. Sempre que tamponar o paciente, tem que fazer a horoscopia. Fiz a horoscopia e tem esse copinho de sangue lá. Tem que tirar o tampão anterior todinho, depois de ter lá no trabalho, tira. E aí a gente vai fazer o tamponamento posterior. O tamponamento posterior, a gente pega uma sonda. Existem vários tipos, ó, deixa eu mostrar aqui. Só que o que a gente tem aqui é mesmo uma sonda fora. Então a gente pega essa sondinha, passa, sem nada na frente, tá? Ali já tirei o tampão, não pegou, não tem gás, não tem nada. Eu vou passar a sonda. Quando o paciente sentiu que chegou ali, ó, às vezes a gente até olha aqui, né? Aí eu insuflo, eu posso colocar ou soro 5 ml ou ar. Eu prefiro colocar soro, porque se estourar, o paciente vai dizer, eita, escorreu, entendeu? Se colocar só o ar, às vezes 5 ml ele estoura ali, o paciente nem percebe. Então eu gosto de colocar 5 ml de soro e a gente colocou, aí a gente puxa, traciona. Essa parte insuflada, ela tem que ficar aqui, ó, no finalzinho da narina. Se ficar aqui para baixo, além de não tamponar sangramento nenhum, o paciente já pode, ele vai ficar com uma dificuldade, ele pode ter uma insuficiência, ficar sufocado, né? Então tem que ficar, ó, a gente insufla e puxa, ele vai engraçar. Quando tu sente que o negócio não vem, aí você prende. Não pode deixar essa sonda solta, porque senão ela escorrega também. Traciona bem e prende aqui fora com uma gase. Entendeu? Uma vez tinha um paciente sangrando assim, sem parar. Aí eu ia avaliar esse paciente, só que aí a médica disse, doutora, não faço para curar esse paciente, não deve ser desse jeito não. Aí eu falei, ó, bora lá, pega uma sonda. Aí expliquei que o paciente chegou tamponado direitinho. Parou, inclusive, o sangramento, entendeu? Pega assim, não é difícil, é super fácil. Pegou a sonda e insufla 5 ml de soro, aí você puxa. Tem que ficar assim, ó. Você puxa mesmo, bateu lá atrás, beleza. Aí você fixa aqui, sempre importante. Ver se tem foto. Se ficar lá na garganta, ele vai vomitar. Ele vai, inclusive, por isso que tem que tracionar bem, não fica, não atrapalha. Ó, essa sondinha aqui, gente, vocês têm que passar, né? Se está tamponado aqui, eu vou puxar a sonda para cá. Vocês têm que deixar aqui, ó, entre a narina, entre a pele e a sonda uma gás. Porque senão o látex, ele corrói aqui, já tem paciente que ficou circulando no nariz. Ele faz uma necrose nessa região. Então não esqueçam de colocar uma gás. E é assim, 2 dias ele faz uma gás, você vai fazer uma necrose aqui, ó. Você sabe? Da asa nasal. Então sempre colocar uma gazezinha. E aí, aqui, ó, ele colocou uma. No geral, eu não faço isso. Eu tampono também anterior. Pego meu tampãozinho, mesmo com o tampão posterior, aí eu pego meu tampãozinho anterior e fico. Eu faço o tampão posterior e o anterior. Tá? Sangra mais nada. Maravilha. Tá ótimo. O tampão ideal se localizará firmemente na cavidade nasal posterior contra o cérebro. Não deve encher a nasofaringe. Não tem que ficar lá atrás. Não deve encher a nasofaringe ou deprimir o palato, porque aumenta significativamente o desconforto e obstruir a via aérea nasal na lateral. Aí vocês vão falar com o paciente, olha, agora você vai respirar pela boca, ele vai respirar pela boca. Ele vai conseguir. Apesar de que geralmente esses sangramentos é só de um lado. Então a gente
antibiótico sistêmico, tem que fazer antibiótico, como eu falei, analgesia, internar o paciente, aí no tempo é mais demorado, tá? De 3 a 5 dias. De 3 a 5 dias. Não esqueçam nunca de proteger a narina. E frio. Ele está assim. É que na verdade, aqui eu deixei esse computador estava no meu consultório. E eu ontem à noite, quando eu fui olhar, procurar o lanche, aí o que eu fiz? Abri o computador do meu marido em casa, veio meu e-mail, eu tinha essa aula do e-mail. Só que essa aula, aí o que eu atualizei lá, esquece, atualizei nada, e o que eu tinha lá não tinha caso comigo, mas aqui tem caso comigo. Eu acho que eu já tinha atualizado no semestre passado. Paciente masculino, 40 anos, refere sangramento nasal, bilateral, recorrente, desde a infância. Tá? Desde criança, não tem 40 anos, desde criança, bilateral. Precisou realizar tamponamento nasal anterior várias vezes para o controle. Então já foi para o socorro, a gente já sabe que é sangramento importante, se foi tamponado, né? Já foi para o socorro, já precisou tamponar. Não tem comorbidades. Qual seria a sua abordagem inicial? Abordagem inicial. Gente, questão de prova. Na prova, o paciente chegou lá. Imagina que vocês estão no atendimento, o paciente chegou com sangramento, ele sangra desde criança. Tá, primeiro, garantia aérea. Segundo, pedir os exames, hemograma, coagulograma, péssimo de todos. Às vezes o paciente pode estar com dengue. Entendeu? Às vezes o paciente está com dengue, gente, está sangrando. Hemograma, coagulograma. Bota ele sentado, faz compressa, liga para o socorro, vai pedir ali um soro gelado. Pega a gase, molha naquele soro gelado e comprime o paciente, vai fazer isso. E aí? É assim que eu quero, tá? A resposta é desse jeito. Se não parar, vai tamponar. Cauterização. Provavelmente não tem, vamos fazer no pronto-socorro. Vai tamponar. Essa é a prática nossa. Vai tamponar e pedir uma avaliação do otorrino. Lembrem, vocês não estão respondendo a prova com o otorrino. Vocês não são otorrinos, vocês são clínicos. E vai pedir a avaliação do paciente tem que ir para o otorrino. Mas já vai um antibiótico e analgésico. Antibiótico e analgésico. Acho que vai. Ó a resposta. Estabilização do paciente, histórico, né? História dele, história de sangramento. A gente sempre pergunta, olha, é a primeira vez que isso está acontecendo? Não, já aconteceu várias vezes. Enfim, pressão alta, a gente tem que saber, tem que tentar achar uma etiologia, alguma coisa. História de sangramento, ou ele está com o nariz coçando, espirrando, a gente pensar numa crise alérgica, algo assim. Duração, quanto tempo geralmente, já que sangra sempre, quanto tempo geralmente demora para parar, sangra, para em casa, você sempre tem que ir para o socorro porque não para, enfim, volume da perda, comorbidades, né, saber se tem aí alguma sangramento, perguntar se existe sangramento, história de sangramento na família, uso de medicamentos, é importante. Perguntar se ele está fazendo uso de AS, em geral, os idosos estão fazendo uso de AS, já teve infarto, alguma coisa. E tentar fazer o topo diagnóstico, que é tentar ver se a gente consegue localizar de onde vem esse sangramento. Exames. Tem que fazer a
Exames de imagem, né? Vocês acham importante? Esse caso aí, O paciente já tem história desde criança. Eu peço. Por quê? Porque vai saber se quando não tem um tumor, sei lá, às vezes nesse caso não, eu pensaria mais em alguma coisa hereditária, mas por exemplo, se chegou um paciente com um sangramento importante ali, enfim, eu peço uma tomografia, tem gente que precisa descartar, que tem alguma massa, alguma coisa, eu peço uma fotografia de nariz e seio para nasais. Se for uma criança ou um adolescente, eu tenho que pensar que o nariz não fibrose. Tá? Eu peço exame de imagem. Eu acho até bom quando o paciente já chega assim para mim, ó, já tem tudo, já está com um coagulograma, já tem uma tomografia, porque senão ele fica para mim, eu tenho que pedir, vai voltar aí. Enfim, quando ele chega para mim já como eu acho ótimo. E aí, ó, essa aqui, vai dando para enxergar, né? Essa aqui é a nasofibro desse paciente. Isso aqui eu acho que é até uma minuscopia anterior. Eu estou vendo bem que ela é encaixinha. Então vocês fazem aqui, ó, minuscopia do paciente anterior e visualiza isso aqui. O que é isso aqui? O que é? Como é o nome disso aqui? Não, gente, lesão digital não é. Olha aqui, ó, toda a mucosa lá para dentro. Isso não é lesão digital. Isso são telangiectasias. Isso são telangiectasias, ó. Não tem como ser lesão digital. Lesão digital geralmente é contínua que passou, alguém machucou. Telangiectasias. Aí, ó, compressão digital, beleza. Compressa gelada, importante, faz um transaminho. Faz uma vitamina K. Transaminho eu coloco para todos, tá? Faz um transaminho, ajuda muito. Uma ampola de 8 em 8, às vezes eu faço 2 ampolas de 8 em 8. Transaminho, a gente faz lá, nem sabe se o paciente, mas faz uma vitamina K, melhor. Vasoconstrictores, né? Adrenalina e valdeslada, ou morfina, narinha, uma desses gestionantes, e caminha o paciente para o otorrino. Mas qual é o diagnóstico? Gente, próxima aula, vamos lá. Os 2 últimos seminários. Vou fazer a revisão de vocês, vocês podem ver que eu quero dar mais uma. Vou fazer uma revisão. Vou colocar aí mas vai ter assunto do próximo seminário, durante qualquer. Tá? Não precisa entrar em as coisas específicas, tipo